Ele vem para te salvar, contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é teu refúgio em meias lutas. Teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te te levantarás, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Aleluia, Deus. Aleluia. Chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhes será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre não vos terdes fornecidos de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Até aqui, irmãos. Irmãos, pode tomar assento. Pai, nesse momento, Senhor, a Tua palavra foi lida. Revela, Senhor, a Teus pequenos, Pai amados. Que o Teu Santo Espírito, Senhor amado, venha falar a cada coração. Aquilo que eu não puder transmitir, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa transmitir, Pai. Porque a palavra é Sua, a glória é Sua e a honra é Sua, Pai. Eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Como eu disse no início, irmãos, é um texto bastante conhecido dos irmãos, que o teor principal fala sobre o fermento dos fariseus, a doutrina dos fariseus. O tema que eu quero abordar nessa noite com os irmãos não é especificamente sobre o fermento dos fariseus, mas é algo que está implícito nesse texto e que muitas vezes faz com que nós erramos e incorramos no erro dos fariseus. Ao longo, no decorrer da mensagem, a gente vai falando mais sobre que erros são esses. O tema é
faça-nos nos lembrar, Senhor. O maior perigo do cristão é trocar a sua salvação, não é perder, porque o cristão não perde, né, pastor? É trocar, eu aprendi assim com o Senhor. É trocar a salvação. O texto que foi lido no início dessa noite fala que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nenhuma circunstância. É esse motivo porque a gente não perde a salvação. Porque a salvação vem do Pai. No que depender do Senhor, não perdemos. Mas nós trocamos, existem duas formas pelas quais o cristão troca a salvação. A primeira é se ele deixar o caminho do Senhor. Se ele deixar o caminho do Senhor, ele está trocando a salvação dele. Ele não quer. Ele está virando as costas para Cristo. E se ele não se arrepender antes dele morrer, ele trocou a sua salvação. A segunda forma é se o cristão se tornar um fariseu. E é sobre isso que o Senhor estava falando aos discípulos. E quando que o cristão se torna um fariseu? Quando ele apenas cumpre as regras, as normas da lei, mas não purifica o seu coração, não obedece o Senhor. É nesse momento que ele se torna um fariseu. Ele impõe regras aos demais, mas o coração dele está longe do Senhor. E hoje, irmãos, é o que mais vemos hoje. Estou falando alguma inverdade? Nós ligamos a televisão e nós vemos escândalos atrás de escândalos, de líderes cristãos. É o que nós mais vemos a respeito disso hoje em nossos dias. No texto que nós lemos, no versículo 6, há uma advertência do Senhor. Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E aqui o Senhor está falando exatamente daquilo que os fariseus faziam. Impunham regras, mas não as cumpriam. E quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós verificamos que o maior opositor ao ministério do Senhor Jesus, ao reino de Deus na terra, não foi o governo, porque quando o Senhor Jesus, lá em Marcos 12, 17, foi inquirido acerca de se deveria dar tributo ou não a César, o que o Senhor falou? Olha, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O Senhor Jesus não foi contra o governo. Tanto que quando o Senhor Jesus foi levado, quando os fariseus levaram Jesus, Pilatos falou, não tenho nada, não vejo nada contra esse homem. Não havia nada. O governo instituído naquela época, o poder constituído, não tinha nada contra o Senhor Jesus. O povo também não. Mateus 11, 28, o Senhor fala, olha, todo aquele que vinha até a mim, vinde a mim a todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor deixou aberta a porta, geral e irrestrita, não condicionando a nada. A única condição do Senhor é que aquele que se chegasse a Ele quisesse o quê? Ser liberto. Do quê? Do pecado. O próprio diabo não foi opositor. Quando diz lá em Lucas 4, do 1 ao 13, Jesus foi tentado durante 40 dias. E ao 13º dia, o diabo se foi. Ora, então quem foi o maior opositor de Jesus? Foram quem? Aqueles que detinham conhecimento da lei, os fariseus e os saduceus. Esses homens, aqueles que conheciam a Deus, esses foram os maiores opositores ao ministério de Cristo Jesus. Foram eles.
Eles eram aquelas pessoas que conheciam a palavra de Deus. E era sobre estes aos quais Jesus fala: acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Eram esses. A ponto do próprio Senhor Jesus falar, os chamarem de filho do diabo, lá em João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Jesus chamou os fariseus de filhos do diabo. Jesus foi duro. E era sobre este fermento a qual o Senhor estava falando aos discípulos, advertindo-os. Acautelai-vos, e acautelar significa prevenir. Olhai e acautelai-vos do fermento. Então, irmãos, o que essa palavra tem a ver para nós em nossos dias? Como eu disse no início, existem duas formas de trocarmos a salvação: deixar o caminho do Senhor ou nos transformarmos em um fariseu. E foi contra isso que o Senhor nos fala aqui: acautelai-vos. E aqui eu quero falar sobre 3 erros que os discípulos cometeram nessa passagem, e que nós frequentemente o fazemos. Que esses erros podem nos transformar em fariseus. O primeiro deles se encontra aqui no versículo 7. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não fornecemos de pão? Eles não entenderam o que o Senhor Jesus estava falando. Esse é o primeiro erro. Eles não entenderam que o Senhor Jesus falava sobre o fermento dos fariseus. Eles estavam pensando, quando o Senhor Jesus os advertiu, eles estavam pensando que o motivo daquela palavra é porque eles haviam esquecido do pão. Porque no versículo 5 fala o seguinte: e passando os seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer de pão. Eles haviam esquecido. E quando o Senhor logo em seguida os advertiram sobre o fermento, eles achavam que o fermento estava relacionado com pão. Eles não entenderam o que o Senhor Jesus falou. Percepção errada. Eles pensavam que o Senhor estava falando do pão que havia esquecido, mas Deus não estava falando isso. Entendimento errado, irmãos. E nós quantas vezes não temos entendimento errado? O Senhor fala algo para nós e nós entendemos errado. E fazemos tudo errado. O primeiro erro aqui é esse: não conseguir discernir o que o Senhor está falando para nós. E o pior de tudo, sabe o que é? É que nós não meditamos na palavra e começamos a comer tudo que nos é dado. Ligamos a televisão, ouvimos rádio, e aí vem uma monte de informação, uma enxurrada de informação, e aí a gente fica todo confuso. Por quê? Porque nós não entendemos a palavra do Senhor. O entender a palavra do Senhor passa pelo meditar. Não é apenas ouvir. É meditar na palavra. O primeiro erro deles aqui é porque não entenderam. Eles não entenderam do que o Senhor estava falando. E assim somos nós também. Quando a gente não medita na palavra do Senhor, tudo que é falado para nós em nome de Deus, nós acreditamos. Acreditamos em tudo. E quem é assim são os ímpios. Os ímpios acreditam em tudo. É só falar de Jesus e de Deus, eles estão acreditando em tudo. Por quê? Porque eles não meditam na palavra. Infelizmente, muitos cristãos estão indo pelo mesmo caminho. A palavra do Senhor virou um livro figurativo na estante.
ficou lá como um objeto de decoração. Quando o Senhor fala que a palavra dele tem que estar arraigada no nosso coração. Davi falava: Senhor, coloca a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A única forma de nós não pecarmos, irmãos, é se a palavra do Senhor estiver arraigada dentro do nosso ser. Porque se ela não estiver arraigada do nosso ser, não vai nascer o temor de Deus. O temor do Senhor é que nos faz o quê? Correr da tentação. Quando vem a tentação e ela vem. Se nós não tivermos o temor do Senhor, da palavra do Senhor, nós caímos. Mas como ter temor do Senhor, se nós não conhecemos o Senhor? Como conseguir vencer a tentação se nós não meditarmos na palavra do Senhor? Como, irmãos? Não tem como. A palavra diz que o nosso adversário está ao nosso derredor. E uma falha nossa, ele consegue entrar. Então nós vemos aqui que o primeiro erro que eles incorreram foram não entender aquilo que o Senhor falava. O segundo erro, o que o Senhor coloca aqui para nós, se encontra no versículo 8. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homem de pouca fé? O segundo erro aqui é que eles tinham pouca fé. E é um detalhe aqui, irmãos, que eu já falei outras vezes, e aí quando a gente vê o vídeo lá no canal, é melhor a gente explicar. Da outra vez eu falei que sinais e maravilhas, eles não alicerçam fé de ninguém. São importantes e eles acontecem para aumentar a fé, mas a fé de salvação é pela palavra. A fé para salvar é a palavra. Sinais e maravilhas testemunham do poder do Deus da palavra. Mas a fé que salva é apenas pela palavra. Porque muitos daqueles que tiveram sinais de Deus hoje estão perdidos. Muitos, não poucos. Muitos. Por quê? Porque não estavam alicerçados na palavra. Na palavra. E nós vemos aqui, irmãos, pouca fé. Os irmãos abram Marcos, capítulo 8, que fala sobre esse mesmo texto, que a narrativa de Marcos é um pouco diferente, mas dá a entender aqui o que vencer a pouca fé. Marcos 8, eu vou ler para os irmãos, versículo 17. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais, que não tendes pão? E arrazoar significa, eles estavam discutindo com razão. Talvez, um falando para outro: olha, a culpa é sua, você que não trouxe pão, era você que era para trazer pão. Não, foi você. Ele estava arrazoando, com razão. Mas Jesus fala: por que arrazoais? Não consideraste e nem compreendeste ainda? Tendes ainda vosso coração endurecido? Pouca fé é de um coração endurecido. Coração endurecido. Tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis. Interessante, irmãos, é que os discípulos andavam com o Senhor, viam sinais, mesmo assim tinham pouca fé. Eles viam sinais, mas mesmo assim eles estavam ainda com o coração endurecido. Eles tinham olhos, mas não viam, e ouvidos, e não ouviam. É pouca fé. É sinônimo de pouca fé. É pouca fé, irmãos. E sabe por quê, irmãos? Porque
o apóstolo Paulo fala em Romanos que a fé vem pelo ouvir a palavra. É dom de Deus. A partir do momento que você ouve a palavra, você vai acrescentando fé ao seu coração. É palavra. Os discípulos, eles viam, eles andavam com o Senhor Jesus, eles presenciavam. E mesmo assim eles estavam discutindo. Mesmo assim eles estavam discutindo. Em uma outra passagem, eles estavam com medo da tempestade. E foi a mesma palavra que o Senhor falou. Olha, homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Assim somos nós, irmãos. Pouca fé. Nos vem o mal e nós ficamos temerosos, tristes, abatidos. Por quê? Porque nós vemos a igreja, ouvimos a palavra, temos ouvido, mas não ouvimos. Coração duro. Não deixamos Deus agir. Porque deixar Deus agir é desfazer do nosso ego. É se entregar na presença do Senhor. É coração duro. Aí nós ouvimos a palavra e não entendemos. Vemos Deus agir e não enxergamos. Por que isso, irmãos? Porque a obra do Senhor ela é espiritual. Ela é espiritual, ela não acontece com os nossos. Para nós contemplarmos, primeiro que a gente tem que ter um coração aberto a Deus. E aí ele aflora os nossos outros sentidos: visão e audição. Quando nós temos um coração aberto para o Pai, Ele começa a nos mostrar. E aí não são os sinais que vai dizer a qualidade da nossa fé. Não são os sinais. Na escola bíblica nós estamos estudando sobre a igreja. E uma das lições, na segunda lição, a gente fala, né, que esse próprio texto fala que os fariseus buscavam sinais. E assim somos nós. Para Deus estar presente, algo de sobrenatural tem que acontecer. Porque senão Deus não está presente. Essa é a concepção do crente carnal. Essa é a concepção do crente carnal. Para Deus estar presente, algo tem que acontecer. Se Deus não usar um irmão para falar com ele, Deus não está presente. Mas por quê? Porque o coração dele está endurecido e não ouve a palavra do Senhor. Quando é dita a palavra do Senhor, ele ouve, mas não escuta. Porque o coração dele não está aberto. Homens de pouca fé. E o Senhor falou isso aos discípulos dele. Aqueles que foram escolhidos. Homens de poucas fé. Vós tendes o coração endurecido. Não consideraste, nem compreendeste ainda. Tendes ainda o vosso coração endurecido. Tendo olhos, não vedes. Tendo ouvidos, não ouvis. Sou eu e você. Enquanto nós não abrirmos o nosso coração para o Senhor, nós vamos incorrer nesse erro, pouca fé. E aí vai vir as tribulações, e o Senhor disse que elas viriam. Quando você o aceitou, em nenhum momento o Senhor disse que tudo iria bem. Pelo contrário, Ele disse, olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, eis que estarei convosco todos os dias. As lutas viriam, mas o Senhor está contigo. Mas como ouvir a voz do Senhor se o nosso coração está duro? Como? Não tem como. O segundo erro dos discípulos aqui foram é pouca fé. É pouca fé.
E o terceiro erro, ele diz logo em seguida, aqui no versículos 9 e 10. Olha só, não vos compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5 homens, e de quantas alcofas levantastes? Aqui o Senhor está falando do primeiro milagre da multiplicação. No versículo 10, nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? O que o Senhor está fazendo aqui, falando, é que eles presenciaram, mas haviam esquecido. Esse é o pior, eles esqueceram, irmãos. Isso é um erro que nós invariavelmente fazemos, esquecemos. Quantas e quantas vezes Deus já nos socorreu, já nos tirou de situações difíceis. E aí quando vem uma situação, parece que nós desesperamos. Por quê? Porque nós esquecemos. Nós nos esquecemos. E o interessante aqui, irmãos, é que o Senhor está falando da multiplicação dos pães, né? E eles haviam esquecido de pão. E era por isso que eles estavam discutindo entre eles. E o Jesus os fez lembrar dos pães. No primeiro milagre, foi o seguinte, foi 5.000 para 5.000 homens e sobrou 12 alcovas. 5.000 homens, sobraram 12. No segundo, para 7.000, para 4.000, sobraram 7. O que aprendemos com isso? Quanto maior a dificuldade, é maior a bênção, é maior o milagre. É maior o milagre, irmãos. Quanto mais difícil, é maior o milagre. E quando Jesus, e o Senhor fala, olha, não, nem vos lembrais. Eles haviam esquecido, porque se eles tivessem lembrado, eles não estavam discutindo. Eles não estavam discutindo. O Senhor Jesus vem e traz a memória deles. É por isso que o tema que eu trouxe para os irmãos é faça-nos lembrar, Senhor. Nós temos a memória curta. Faça-nos lembrar, Senhor. E eles haviam esquecido da forma que que o Senhor Jesus fez o milagre. Veja só. O primeiro passo para o Senhor fazer o milagre foi o seguinte: Jesus viu a necessidade. Quando nós analisamos os 2 milagres da multiplicação, foi o Senhor Jesus que viu a necessidade de alimentar a multidão. Na primeira multiplicação, o desejo dos discípulos era o quê? Despedir a multidão. Mas o que o Senhor falou para os discípulos? Não, dai-lhe vós de comer. O Senhor vê a nossa necessidade. A segunda etapa do processo, qual que é? Jesus, ao receber aqueles alimentos, pães e peixe, o que ele fez? Ele deu graças ao Pai. Ele abençoou. Ele abençoou a Deus. Porque ele sabe, o Senhor sabe, que apenas na bênção, na gratidão é que o milagre acontece. Não é murmurando. Não é murmurando. A única forma de Deus abençoar no meio da tribulação é nós dando graça ao Senhor. E o Senhor deu graças ao Pai e partiu os pães. A terceira etapa do milagre, qual que foi? É a divisão. O Senhor foi repartindo e passando para os discípulos e dos discípulos para a multidão. Ninguém reteve. Só existe a multiplicação se antes houver o quê? A divisão, o partilhar, o compartilhar.
se o nosso coração estiver a compaixão pelos demais, o Senhor vai multiplicar. Mas se aquilo que o Senhor nos dá, nós retivermos, não tem como Deus abençoar. Sobre o pouco, é sobre o pouco que o Senhor fará muito. E o que mais nós aprendemos quando o Senhor fez isso? O milagre aconteceu. Tanto na primeira quanto na segunda, todos comeram e foram saciados. Como explicar isso, irmãos? Como? Como explicar que 5.000 homens comeram? Isso contando apenas os homens. Não foram contados mulheres e crianças. E sobraram 12 cestos. Como? Na segunda multiplicação foram 4.000. 4.000 homens. E sobraram 7. Os discípulos foram testemunhas oculares sobre isso. Eles viram o milagre acontecendo. Não foi sobre nós que pela fé, e aí nós somos bem-aventurados, porque pela fé nós acreditamos. Mas eles viram o mestre fazendo isso. Mas mesmo assim, eles incorreram no erro do esquecimento. O maior erro. E é sobre isso que o Senhor estava falando. O Senhor conhecia o que estava no coração deles. E esse é o maior perigo do cristão. Esquecer a obra que o Senhor fez para nós na cruz do Calvário. Pela manhã o pastor falou sobre a graça. Há um ditado no mundo que diz que tudo que é de graça não presta. É um ditado popular. Por quê? Porque o homem não dá valor. O homem não dá valor. Porém, quando nós meditamos na palavra do Senhor, e o nosso coração está receptivo, aberto, o Senhor acrescenta fé. E essa fé é o que vai me garantir que eu não me torne um fariseu, que eu não coma do fermento do fariseu. E o que é o fermento? As irmãs conhecem. O fermento, ele é invisível. Você não vê o fermento no bolo, né, pastor? Mas um bolo sem fermento, ele não se torna bonito, né? Se você não colocar um fermento num bolo, vai ficar mirrado. Não é assim que acontece? O fermento, ele só dá o quê? Aparência. Não é isso? Só dá aparência. E era sobre isso que o Senhor estava falando. O fermento dos fariseus só trazia aparência para os fariseus. Sempre bem vestidos, orações, falando da palavra, mas o coração estava longe. Eram religiosos. Era sobre isso que o Senhor estava advertindo aos discípulos. Se eles esquecessem, como eles esqueceram, eles tinham uma grande probabilidade de se tornarem o quê? Fariseus. Impondo regras, normas e condutas aos outros, mas o coração longe. E assim somos nós. Toda vez que esquecemos aquilo que o Senhor fez na nossa vida, nós vemos a igreja, mas com o coração distante. Ouvimos a palavra, mas não entendemos. Vemos, mas não contemplamos. É sobre isso que o Senhor estava falando aqui. É sobre isso. Erros que eles estavam cometendo e que nós cometemos diariamente. Diariamente nós cometemos, irmãos. Temos a igreja apenas como um escape. Estou indo para a igreja para que Deus possa ver o meu sacrifício de ir na igreja e possa me abençoar. Infelizmente, essa é a percepção que muitos cristãos têm hoje. Buscam na igreja uma proteção para o mal não sobrevir sobre a vida deles. E quando vem o mal, ainda murmura de Deus.
assim como os israelitas no deserto. Da mesma forma, murmuravam de Deus, porque Deus nos fez sair do Egito. Lá nós tínhamos alimento, nós tínhamos uma casa. Assim somos nós, quando nós nos entregamos na presença do Senhor, quando o Senhor não encontra morada em nossa vida. Era sobre isso que o Senhor estava falando nesse texto, advertindo: olha, previna-se do fermento dos fariseus, acautelai-vos. Infelizmente, irmãos, muitos e muitos líderes que começaram bem, hoje estão proliferando ideologias, e muitos cristãos têm tomado desse fermento. Muitos cristãos. Por quê? Porque eles não meditam na palavra, eles não buscam no Senhor, e aí começa a dar tudo errado, irmãos. Tudo errado. E aí sabe o que acontece? O fim? 2. Ou eles se desviam do caminho, ou saem do caminho do Senhor, falando que todo homem é igual, porque ele vê seus líderes corrompendo, e aí generaliza, fala que todo mundo é igual. Ou então eles se tornam iguais. Só existem esses 2 caminhos. Por quê? Porque foram em fonte amargas, fonte errada, quando a fonte verdadeira é a palavra do Senhor, é aquela qual o Espírito Santo do Senhor fala com o nosso coração. E o Senhor tem falado, basta abrir os nossos corações. Eu me lembro que certa feita, irmãos, numa escola bíblica, lá em São Bernardo, estávamos lá falando, e um irmão, ele falando sobre a questão dos sinais, das curas. Ele falou, e ele veio com a seguinte pérola. Ele falou o seguinte: olha, eu vou na igreja mundial, ele é membro da Renovada, eu vou na igreja mundial porque lá eu vejo Deus agir. Lá eu vejo Deus agir. Aí eu perguntei para o irmão: mas qual que é a diferença que existe do Deus que está aqui e do Deus que está lá? Ah, lá Deus age. Mas Deus age mesmo lá? E na sua vida, Deus age? Ficou calado. Ficou calado. Hoje as pessoas, elas buscam Deus como se fosse um remédio. Elas querem um remédio para curar a ferida, a doença, mas não querem Deus para morar dentro delas e transformar a vida delas. Elas querem, como diz no conceito evangélico, né, no jargão, querem o dono da bênção, mas não querem Deus. Querem só um milagre, mas não quer o dono. Eles querem um milagre e continuar fazendo tudo o que fazem. E aí o erro onde que está? No versículo 1 aqui, os fariseus e saduceus, eles pediram um sinal de Deus, né? Olha só: e chegando os fariseus e saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. E assim são muitos cristãos. Ficam pedindo para Deus: não, Deus, o Senhor tem que mostrar algo para dizer, para eu acreditar em Ti. Como se Deus fosse o nosso servo, né? Quanto já nos ouvimos, né, que nós devemos colocar Deus na parede, determinar. Esta é a ideologia dos que estão aí pregando, mundo afora, que colocam Deus, colocam Jesus como servo. E muitos têm embarcado nessa falsa doutrina. Essa era a doutrina
dos fariseus. E olha só o que o Senhor falou a esses fariseus. Versículo 2. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais do tempo? Essa é a resposta do Senhor a esses fariseus. Você sabe diferenciar quando vai chover e quando não vai chover, e não sabe diferenciar o que está acontecendo ao seu redor? E que sinais do tempo eram esses? O cego vê, o mudo fala, o paralítico anda. Era o quê? Era o reino de Deus que estava vindo sobre Jesus, através de Jesus. Era o quê? Era aquele a qual o profeta Isaías havia profetizado. Esses eram os sinais dos tempos, que haveria de vir o Messias. E eles não conseguiram discernir isso. Por quê? Porque a lei estava apenas no intelecto. O coração estava distante de Deus. E assim seremos nós, se nós incorrermos nesse mesmo erro. Poderemos conhecer a Bíblia toda, mas o coração distante do Pai. E olha só o que o Senhor conclui falando: uma geração má e adúltera pede um sinal. Geração má e adúltera. E nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E qual que foi o sinal do profeta Jonas? Está lá em Lucas. O profeta Jonas, ele não queria pregar aos ninivitas. E como os irmãos bem conhecem a história, o Senhor o impeliu, colocou de dentro da baleia por 3 dias. E assim será o filho do homem, ser colocado de dentro da terra, 3 dias. E quando o profeta Jonas chegou lá, e ele pregou, eles se arrependeram. E Jesus falando, olha, está aqui, ele falando dele próprio, quem é maior que Jonas. O profeta Jonas foi até Nínive e eles se arrependeram dos seus pecados. E o próprio Jesus, o Filho de Deus, estava na terra. E aqueles fariseus não se arrependeram. E no último dia, no dia de juízo, se levantará aquela geração e condenará aqueles que não acreditaram em Cristo. Este é o sinal do profeta Jonas que está falando aqui. E assim seremos com nós. O Senhor veio, morreu na cruz, ressuscitou e deixou a sua santa palavra. Se nós meditarmos na palavra do Senhor, buscarmos a palavra do Senhor, se arrependermos do nosso pecado, dia após dia, o Santo Espírito trabalhando em nossa vida, aí sim, irmãos, nós estaremos na posição que o Senhor quer. E era isso que o Senhor estava falando a esses discípulos. Era isso. Acautelai-vos da doutrina dos fariseus, do fermento, da hipocrisia. Hipocrisia, irmãos, quando nós vamos estudar no dicionário, fala sobre o ator, né? Aquele que finge ser alguma coisa e não é, ele é um hipócrita. Se eu estou aqui pregando e colocando para os irmãos algo que eu não vivo, diante de Deus eu sou um hipócrita. Simples assim. Simples assim. Simples assim, irmãos. Os irmãos não veem, mas existe um que vê e que contempla o que está dentro do meu coração. E em cada coração aqui presente. Acautelai-vos.
A palavra do Senhor é essa, irmãos. Acautelai-vos da doutrina, da hipocrisia, do fermento dos fariseus. O Senhor Jesus disse que o joio e trigo, eles têm que conviver junto. Crescer junto. Os discípulos queriam arrancar já, né? Eles já queriam arrancar. Mas o Senhor Jesus diz, não. Tem que crescer junto. É no dia, é na colheita, é que se conhecerá o joio do trigo. E eu tenho para mim, irmãos, que o trigo, sobrevivendo sobre o joio, são aqueles que realmente foram escolhidos de Deus. Porque o Senhor fala que muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos. São muitos. A palavra ela é geral e restrita. É para o mundo todo, mas são poucos. São poucos aqueles que se entregam diante do Pai. São poucos aqueles que vivem a palavra de Deus. Ainda que crescendo com o joio. O joio muitas vezes são os líderes que estão lá pregando. Mas o trigo vê isso e só ora, Senhor, o Senhor sabe, Pai, eu confio na Tua palavra. Esse é o trigo, que não perde, que não deixa Jesus por causa do homem. Antes, se coloca mais na presença do Pai. Esse é o trigo. E essa é a palavra do Senhor nessa noite para nós, irmãos. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Faça-nos lembrar, Senhor. Essa tem que ser a oração nossa de cada dia. Faça-nos lembrar, Senhor. Nos lembra, Senhor, de onde eu caí, de onde Tu me resgataste, aonde estou, para que eu vendo o que está errado à minha frente, eu não vá, mas antes me desvie para o caminho único, que é o Senhor Jesus. Faça-nos lembrar, Senhor. É oração. Que Deus, irmãos, nos ajude. Que o Espírito Santo venha incomodar-nos, a nos colocarmos na presença do Pai, não olhando para o homem, que é falho, mas olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos dará força e graça para nós, em meio às tormentas da vida, aos nossos erros diários, nós nos convertemos, nos purificando para chegar no grande dia, estarmos junto com o Pai. E aí nós podemos falar, valeu a pena. Valeu a pena. Que Deus ajude-nos, Senhor. Essa é a palavra do Senhor nessa noite.